Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de vetores e uma iniciação à geometria analítica, capítulo 2, exercício número 22. Vamos ao enunciado. São dados o ponto O e os vetores A igual 1, 1 e 0, B igual 0, 1 e 1 e C igual a 2, 3 e M. A partir de O, construímos os pontos A, B e C, sejam OA igual a Azinho, OB igual a Bzinho e OC igual a Czinho. Letra A. Calcule M para que O, A, B e C fiquem coplanares. Letra B. A seguir, ache as coordenadas de um vetor V igual a OP, tal que V é paralelo a OB e o ponto P fique alinhado com A e C. Bom, para facilitar a resolução e a gente comprovar geometricamente o que a gente vai calcular, eu vou fazer a representação do que é dado. Então vamos fazer aí os eixos no espaço, né? Para representarmos os pontos e os vetores. Aí o sistema de coordenadas, vou colocar aqui o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. Agora vamos marcar aí os pontos, né? Onde são que eles nos dá origem, aqui está a origem. Aí a gente tem o vetor A, né? Que é OA igual a Azinho. Então 1, 1 e 1. 1 para o X, 1 para o Y, 0 para o Z. Então vou vir aqui, vou marcar uma coordenada para o X, uma coordenada para o Y. Tá? Vamos marcar aqui e representar esse ponto. Esse ponto aqui é o ponto A. Um aqui e aqui temos o vetor Azinho, tá? Aí depois temos aí o B, que é 0 para o X, 1 para o Y, 1 para o Z. Então 1 para o Y está aqui, 0 para o X, vamos marcar aqui 1 para o Z. A gente vem aqui, vamos marcar aí o ponto B, tá? Aqui vai estar o ponto B, né? Que temos que é OB, ponto A, ali o ponto B. Então vamos desenhar aqui o vetor. Aqui OB, que é dado Bzinho. E OC, né? C é dado por 2, 3 e M. Então é 2 para o X. A gente vai aqui marcar 2 para o X. 3 para o Y. Vamos marcar aqui 1, 2, 3 para o Y. Passo tracejado aqui. Tá? Aí a gente passa o tracejado aqui em 3. 3. Aqui é 2. E o M é a coordenada Z. Ou seja, vai ter que estar aqui em cima dessa reta, para cima ou para baixo. E a gente tem que achar a coordenada M, né, na letra A, para que fiquem coplanares, ou seja, O, A, B e C. Então, a gente tem os três vetores. Se eles são coplanares, significam que tem que estar no mesmo plano. Portanto, o determinante entre os vetores Azinho, né? Ou seja, OA, OB e OC tem que ser igual a 0. Então, quem é o vetor OA? Azinho.
é dado por 1, 1 e 0. Vetor OB, que é o Bzinho, é 0, 1 e 1. E o vetor Czinho, que é 2, 3 e M. O determinante entre eles tem que ser igual a 0, porque eu quero que eles sejam coplanares, ou seja, estejam no mesmo plano. Então a gente pode utilizar aí a regra de Laplace, que é a seguinte: a gente pega esse coeficiente, 1 aqui, elimina a coluna e a linha e multiplica pelo determinante que sobrou. Vou até fazer aqui o passo a passo, que é 1, o 3, 1 e o M. Aí a gente põe o menos da fórmula, pega esse coeficiente aqui do meio, que é 1, e multiplica pelo determinante dos termos que sobrou. Elimina a linha e a coluna. O termo que sobrou é 0, o 2, 1 e o M. Aí mais, pega o terceiro coeficiente aqui, que é 0, elimina a coluna e a linha e multiplica pelo determinante do que sobrou, que é o 0, e 2, 1 e 3. Isso tem que ser igual a 0. Então, aqui é 0 vezes o determinante, esse termo é 0. Aqui fica 1, aí o determinante aqui é mais 1 vezes M dá M, e menos 1, menos vezes 1, menos 1, vezes 3, menos 3. Aí aqui menos 1, o determinante aqui é mais 0 vezes M, 0, e menos vezes 1, menos 1, vezes 2, menos 2. Isso tem que ser igual a 0. Então aqui a gente pode escrever M menos 3. Aqui a gente tem menos 1 vezes menos 2, mais 2 igual a 0. Ou seja, menos 3 mais 2 dá menos 1. Joga para o outro lado. M tem que ser igual a 1. Tá? Então, se M tem que ser igual a 1, portanto, o vetor Czinho ele tem coordenada 2, 3 e 1, né? Então, a gente vem aqui, ó, a gente tinha 2, 3, a gente viu que tem que ter coordenada 1. A gente põe aqui uma unidade para cima. Aqui vai estar o ponto C, tá? E aqui a gente tem o vetor OC. E aí a gente pode agora traçar o plano, né? Para visualizar aí mais fácil. E a gente vê que estão os 4 pontos, né? Aqui está a origem. Então a gente tem aqui, ó, liga o A com o C aqui. A gente liga o B aqui com o C. Aí liga aí daqui, que já estava ligado. E esse aqui. Esse é o plano formado aí pelos esses 4 pontos, o plano que passa. Aí ele é único, né? Para esses 4 pontos, fazendo com que, para serem coplanares, ou seja, estarem no mesmo plano, esse M tem que ser igual a 1, né? E aí a gente viu o vetor Czinho aqui no meio, ó, cortando aí esse plano. Aqui está o vetor Czinho. A gente viu o plano inclinado aqui, tá? Essa é a representação. Então a gente tem aí a condição da letra A respondida, tá? Na letra B, né, agora ele quer as coordenadas de um vetor V, né, que é OP, tal que V é paralelo a OB. Então significa que é o O, parte de O, e vai até P, é paralelo a OB, então tem que estar na mesma reta aqui, né? Tem que passar por essa reta para cá, né? O ponto P tem que estar em cima dessa linha, né? Porque tem que estar paralelo ao OB. E de forma que OP fique alinhado com A e C, ou seja, tem que estar na mesma linha que passa por A e C. Então, se a gente fizer uma linha aqui também, ó, representando geometricamente para ver o que acontece, a gente vai traçar a linha e vai ver, ó, que essas duas
retas elas se cruzam apenas aqui, ou seja, onde tem que ser o ponto P. E aqui a gente vai ter o vetor que estamos procurando, o vetor V, que é dado por OP. Então, na letra B, a gente quer achar V, né, que é igual ao vetor OP. Quem é esse vetor OP? Ele é paralelo a B, então significa que ele é um múltiplo do vetor OB, né? Ou seja, o vetor V é 1 alfa. Quem é o vetor OB? OB é o vetor Bzinho, ou seja, é um alfa que multiplica 0, 1 e 1. Então a gente precisa encontrar aqui o valor desse alfa para achar o vetor V. Como que a gente pode achar esse alfa aí? A gente tem que usar a condição que ele diz aí, que é alinhado com AC. Como eu representei aqui geometricamente, fica mais fácil a gente utilizar aqui a geometria e verificar isso, né? Ó, a gente pode escrever o vetor OP em função aqui de AC, né? Em função desses pontos. Então a gente escreve OP, que é o vetor que eu quero. Eu posso escrever como o vetor que sai aqui de O, né? E vai até C, ou vai até A, aqui, tá? E o vetor que vai de A até P. Então, eu vou escrever de O até A, mais de A até P. Então, eu tenho esse vetor OP como sendo o vetor OA, né? Mas quem é o vetor AP? De A até P, né? Eu sei que vai ser um múltiplo, escolher aqui um beta do vetor AC, né? AC ou CA, tanto faz. Vou colocar aqui AC. Então vai ser um múltiplo, não sei se vai ser positivo ou negativo, mas colocar aqui na ordem. Eu tenho que criar esse vetor. Então o vetor OP pode ser escrito OA. O vetor A a gente já até tem aqui, né, que é o vetor Azinho. Então vamos substituir Azinho mais um beta do vetor AC. O vetor que vai de A a C, eu vou escrever como o vetor que vai de A a O, que é menos Azinho, e o vetor que sai de O e vai até C, que é mais Czinho. Então a gente pode escrever que o vetor OP é o vetor Azinho, tá? Ou se quiser colocar em evidência aqui o A, tanto faz. Mas aqui a gente já pode trocar para as coordenadas para facilitar, né? O vetor Azinho, que é dado por 1, 1 e 0. Aí aqui mais beta vezes menos Azinho. Então a gente tem aí menos, fica menos 1 e 0. Mais o C, que é 2, 3 e 1. Tá? Isso é igual a OP. Quem é o vetor OP? O vetor OP é alfa 0, 1 e 1, que é o que eu quero encontrar ali, né? Então, a gente relaciona aqui. Desse lado, a gente vai ter 1, 1 e 0. Aí aqui mais beta que multiplica menos 1 com mais 2, que dá 1. Menos 1 com mais 3, que dá 2. E 0 com 1, que dá 1. Isso é igual a alfa 0, 1 e 1. Então, a gente pode escrever aí 3 equações, né? Aqui a gente tem 1 mais beta igual alfa vezes 0, 0. Aí aqui 1 mais beta vezes 2 mais 2 beta igual a alfa vezes 1, alfa. E aqui 0 mais beta vezes 1, beta. Isso igual a alfa vezes 1, alfa. 3 equações, 2 incógnitas, né? A gente tem aqui dessa condição beta igual a menos 1. Né? Dessa condição aqui a gente acha que alfa é igual a beta, ou seja, alfa tem que ser menos 1. E dessa a gente tem que confirmar se é verdadeiro
1 mais 2 vezes beta, que é menos 1, tem que ser igual a menos 1. 1 mais menos 2 dá menos 1. Menos 1 é igual a menos 1. Então, o alfa é igual a menos 1. E o vetor V que eu procuro é menos 1, que multiplica 0, 1 e 1. Ou seja, 0, menos 1 e menos 1. Como a gente viu, né? É o ponto aqui simétrico em relação a esse ponto B, né? E a gente tinha desenhado o vetor aí bonitinho, oposto a esse vetor OB. Bom, espero que tenham gostado aí da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!